Olá! Mais um vídeo e hoje para falar aqui com você de saúde. Eu recebi um comentário num outro vídeo meu perguntando sobre se depois do transplante de pâncreas e rim eu havia sido livre da diabetes, tá? Então eu vou responder isso hoje. Eu fiz um transplante em 2019, onde eu coloquei um rim e um pâncreas. E como os outros órgãos nativos não são retirados, eu tenho, portanto, 3 rins e 2 pâncreas dentro de mim. Tá bom? Galera, se você não é inscrito aqui no canal, tô vendo aqui se a câmera tá certinha, boa. Se inscreva, tá? Se você gostar desse conteúdo, deixa o seu like aí também. Quiser colocar um comentário, alguma dúvida dentro do que eu puder, eu tô sempre respondendo e, claro, não sou médico, não sou técnico em enfermagem, porém eu sou diabético desde os 14 anos, então já tenho uma certa vivência com isso, né? E então vamos para esse questionamento dessa pessoa que acompanha aqui o canal e deixou esse comentário. Olha, antes de responder, na verdade eu vou respondendo aos poucos, tá? Quando eu transplantei em 2019 e eu saí de lá da cirurgia, depois dos 30 e poucos dias que eu fiquei internado, isso foi em junho. Em outubro eu voltei. Eu tive uma instabilidade no meu pâncreas e no rim transplantado e eu voltei e fiquei internado mais 9 dias. E depois disso foi tudo muito bem. Aí passou o ano de 2020, passou 2021, passou 2022. Em 2022 foi o ano que eu perdi meu pai. Meu pai faleceu, partiu, né? Inclusive estava fazendo hemodiálise também. Mas a situação dele era outra, né? E, e aí, em 2022, foi esse ano difícil. O que aconteceu? Em janeiro de 2023, eu tive um pico de hiperglicemia. Então foi que a minha glicemia ela subiu muito e chegou ali perto dos 500. E então eu tive que, na consulta de retorno, porque assim, aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, de 3 em 3 meses eu vou para uma consulta de retorno, faço exames, vejo se está tudo bem. E aí nessa consulta eu tive que voltar a tomar um pouco de insulina. E aí, para tentar controlar um pouco desse pico de hiperglicemia que deu. Então, respondendo a essa pergunta, por um tempo eu fiquei totalmente livre dessa diabetes. Mas a partir ali do terceiro ano de transplantado, indo para o quarto ano, eu precisei de uma ajudinha extra. Então, assim, na verdade, o pâncreas transplantado, ele continua produzindo insulina. Até aconteceu uma coisa curiosa. Porque aí vamos lá, vamos na ordem cronológica para não se perder. Em 2023, eu comecei a tomar esse tanto de insulina para dar uma ajudada no pâncreas que estava ali. A médica endocrinologista achava que o pâncreas ia acabar parando de produzir insulina. E ela falou, não, vamos esperar. Aí passou 6 meses, passou o ano de 2023 e ela pediu um exame para ver como que estava a produção de insulina desse pâncreas transplantado. E aí ela acabou falando assim que ela estava acompanhando cerca de 24 ou 25 pacientes transplantados de pâncreas e rim.
E ela falou que eu era o único caso que o pâncreas estava que continuava produzindo insulina, mas que ela não entendia o porquê que ele não estava corrigindo bem o suficiente. E aí então, creio eu que ela deva ter suspeitado de uma espécie de diabetes tipo 2, que é a resistência à insulina. Por quê? A diabetes tipo 1, ela é quando a pessoa é insulino dependente. O pâncreas para de produzir insulina e ela tem que, então, tomar a insulina via seringa e etc, né? Agora, a tipo 2 é a resistência, é quando a célula não abre para que essa insulina entre ali. Então, o que acontece? É como se a insulina, na verdade a insulina não entra na célula, desculpa. É que assim, a insulina, ela é como se fosse uma chave para abrir a célula e o açúcar entrar. É meio que assim, o que me ensinaram, né? E o que acontece? A resistência à insulina é isso, é tipo assim, a insulina bate na porta ali da célula e ela não abre. Então isso é resistência à insulina. E aí, por mais que você tenha insulina no corpo, por mais que você tenha um pâncreas que produz insulina, vai ter hiperglicemia. Não é hipo, tá, gente? É hiper. Eu tô falando de hiper, que é a glicemia alta. Porque ela vai ficar em excesso no seu sangue. Porque ela não está entrando na célula. Porque a chave da célula para o açúcar entrar, que é a insulina, não está conseguindo abrir essa célula. Então a resistência à insulina é isso. E aí a médica suspeitou disso também. E aí eu comecei a tomar também, via oral mesmo, um remédio para. É como se fosse assim, diabetes tipo 2, para que ajude a célula a abrir, né, digamos assim, para que essa insulina abra a célula, para que a célula não resista a essa insulina, melhor dizendo, e o açúcar possa entrar. Então, agora sim, para responder, atualmente eu tenho um pâncreas transplantado que produz insulina, mas eu não estou livre daquelas coisas que eu usava antes. Então, eu tenho uma caneta de insulina, eu aplico um pouco de insulina e eu também tomo esse remédio oral para que a célula consiga abrir e absorver esse açúcar, né? E agora, é óbvio que é bem menos o tanto de insulina que eu tomo do que E outra, quando eu era diabético lá atrás, a diabetes que existia em mim era muito indomável. Tipo assim, às vezes eu ia dormir com ela a 300 e acordava com ela a 50 com hipoglicemia. E às vezes eu dormia com ela a 100 controlada, 150 para um diabético, né? E acordava com ela a 400. Isso não acontece, porque o pâncreas que eu coloquei transplantado, ele funciona. Ele corrige, por exemplo, se eu tiver por aí comer alguma coisa, ele corrige. Só que eu vou usar palavras minhas, né? Assim, no meu entendimento, talvez ele não tenha a mesma eficiência que ele teve ali naqueles primeiros anos, tá? Porque, galera, querendo ou não, eu tô indo agora esse ano para 5 anos de transplante, tá? Quero ver se até eu faço um vídeo em junho falando sobre isso, tá? Mas então, essa é a resposta. O transplante de pâncreas te livrou da diabetes? Sim, por um tempo. E hoje em dia eu tenho que fazer uso de algumas coisas. Mas você voltou à mesma condição de antes? Não. O pâncreas meu transplantado continua corrigindo, só não na mesma eficiência do que ali nos primeiros anos de transplante, 2020, 21, 22, né? Então essa é a resposta aí, até para a pessoa que me fez esse questionamento e para você também, que de repente é diabético ou conhece alguém, compartilha de repente o vídeo, se você sabe de alguém que também tem diabetes ou
a pessoa que... Porque o transplante do pâncreas, no meu caso, ele só aconteceu por causa do transplante de rim, tá, galera? Não é tão comum assim o transplante só de pâncreas. A gente pode ter uma outra história, não vou me alongar nesse vídeo, mas o transplante de pâncreas que eu fiz foi por causa do rim. Eu fiz 4 anos de hemodiálise, né? Porque eu tive insuficiência renal, a falência dos rins, e aí no transplante do rim, eu já transplantei o pâncreas junto. Então, se você também aí que está numa situação de hemodiálise e é diabético, essa é a situação, né? Pode ser que nem ela falou, ela tem outros pacientes lá que se o pâncreas está produzindo insulina, ele não tem necessidade. Mas olha, eu conversei com uma conhecida, acabou virando uma amiga, que também transplantou logo depois de mim os 2 órgãos, rim e pâncreas. E mesmo assim, o pâncreas dela também produzindo, ela também precisa de um suporte ali, de um pouquinho de insulina, né, através de seringa, através de aplicação. Então, é complicado, isso vai de cada corpo, vai de corpo para corpo, não tem como definir um padrão. Vai depender da resposta de cada corpo, né? E pra mim foi assim que aconteceu. Beleza? Tá bom? Então, um abraço aí. Se você gostou, deixa um like aí, né? Compartilhe esse vídeo e a gente se fala no próximo vídeo. Valeu, galera!